para que a gente consiga pensar um pouco melhor e talvez até além dos critérios que constam nos nossos manuais, para a gente entender determinados quadros clínicos. E hoje o tema vai ser bipolaridade. Então, é chegada a hora de você aprender de uma vez por todas a diferença entre transtorno afetivo bipolar tipo 1, 2 e ciclotimia, que são os principais tipos. Então, vamos lá, pega papel e caneta, envia a live para o colega psi, porque realmente essa é uma daquelas aulas que vale ouro. Ouro. E aí, printeiras de plantão, vou pedir que vocês já fiquem a postos, porque eu vou aqui partilhar 3 livros que são fundamentais, obviamente, além da CID-11, né? Ou melhor, CID-11 só começa a valer a partir do início do ano que vem. Então, vamos lá, CID-10 ainda, DSM-5, e a gente vai poder pensar um pouco mais. Muito bom dia, Cleo. Bom dia a todo mundo que tá por aqui. E claro, quem quiser também colocar de onde está falando, eu gosto de saber, assim, né? Quais são as regiões do Brasil e de Portugal que estão conectadas por aqui. Printeiras de plantão já estão a postas. Posso aqui partilhar esses 3 livros que são super bacanas, sim, para nós psicólogas. É importante que seja dito já de cara. Quando a gente pensa em transtorno bipolar, a gente tem a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, como o padrão ouro. Isso precisa ser dito e eu vou explicar por quê, né? Ai, que coisa linda, a Raíssa tá por aqui, Salvador, a Cleo falando do Nordeste, a Silvia de Curitiba, Jéssica de São Paulo, saudade de você, viu, Jéssica? A Wellen de Patos, Paraíba, ai, que coisa tão boa. A Tainá de São Paulo, Cleo fala de Caxias, Maranhão, muito bem. Printeiras de plantão, tudo certo? Então vamos lá. Este livro aqui, vocês sabem que eu gosto assim de dizer, olha, esse livro aqui é aquele que não pode faltar na biblioteca. Eu sou a louca da biblioteca, né? Fiz até um vídeo ontem falando sobre isso. Então, o livro, a Bíblia, né, que todo mundo deveria ler, já que, né, a gente também atende pessoas com bipolaridade, é este aqui. Printeiras, por favor, aqui. 1, 2, 3, print feito? Ok, esse livro aqui, né, que, bom, o nome nunca é muito criativo. Transtorno bipolar, tratamento pela terapia cognitiva, é um livro, né, escrito pelo próprio Aaron Beck, pelo Robert Leahy, né, pronto, e outros colaboradores, e é um livro super completo. Lembrando que a TCC é padrão ouro, porque a gente vai ter uma série de técnicas, obviamente cognitivo-comportamentais, que ajudam o paciente a identificar sinais prodrômicos e, portanto, fazer aquilo que a gente chama de profilaxia secundária. Quantos nomes diferentes, não é? Vou traduzir. A gente tem no transtorno bipolar, não é, um quadro clínico, um dos mais evidentes em nível de uma base genética. A gente só tem aqui, por exemplo, são 3 os principais transtornos com uma base genética, né, assim, tão significativa: bipolaridade, esquizofrenia e TOC. E quando a gente fala especialmente da bipolaridade, que tem aí uma base de 80%, 70%, 80% de herdabilidade, a gente está dizendo que tem uma base biológica e que, portanto, um episódio maníaco pode se apresentar independentemente do contexto. Óbvio que a gente tem fatores protetivos, fatores de risco, mas a gente tem aí uma chance 70% a 80% de que haja um episódio maníaco ou hipomaníaco a despeito do contexto. Isso significa dizer uma base genética. Lembrando que não tem a ver com a genética que a gente vê no colégio, né? Aquela coisa azão, azinho, né? Junta um azinho é recessivo, azão é não sei o quê, nananã. Não, né? Inclusive, a base genética destes transtornos, ela ainda é desconhecida. A gente não sabe explicar muito bem. Então, no frigir dos ovos, isso significa dizer que não é culpa de ninguém.
Tem uma base biológica que faz com que esse quadro clínico se apresente e a gente ainda não consegue explicar bem. Quando a gente diz isso, então nós precisamos de uma linha de tratamento que ajude o paciente a aprender sobre como é, passar ou experienciar episódios maníacos ou hipomaníacos ou ainda episódios depressivos e como ele também consegue se reorganizar nessas experiências. Portanto, em nível de terapia de conduta clínica, a TCC aparece como padrão ouro. Não é a única, obviamente, não é a única via de tratamento psicológico, mas é o padrão ouro e eu preciso falar sobre isso, senão seria negligente. Então, este livro aqui é fabuloso. Continuam aqui no print, né? Porque eu vou colocar aqui os outros dois livros. Os outros dois livros, eles são muito voltados, inclusive, em nível daquilo que a gente chama de ou complemento à psicoterapia. A gente recomenda para o paciente ele tem, não é, um material psicoeducativo bacana e que funciona aí como um aliado à autoterapia, não é? Que é este aqui. Atenção, printeiras, por favor. A ring light acaba fazendo reflexo, mas dá para ver, olha, Aprendendo a Viver com Transtorno Bipolar, certo? Quem tá aqui de Portugal consegue esses livros pela FENAC. E um último livro que foi lançado o ano passado, inclusive, por um psiquiatra e uma psicóloga, né? A psicóloga é a doutora Adriana e o psiquiatra o doutor Fernando Fernandes, né? Que é este livro aqui, certo? Também voltado para pacientes como complemento à psicoterapia, um recurso importante em nível do tratamento. Então, esses 3 livros são as minhas dicas de hoje. Assim, depois eu posso colocar nos stories para ninguém perder de vista as indicações que valem ouro, certo? Então, a gente tem a linha de tratamento, né? Uma das mais importantes, se não a mais importante, a terapia cognitivo-comportamental, né? A Raíssa, querida, tá dizendo assim, tem o autismo também. Sim, sem sombra de dúvidas, a gente tem vários, inclusive, transtornos, inclusive em nível do neurodesenvolvimento, que tem uma base genética importante. Mas o que eu tô chamando a atenção são aqueles que mais se destacam, inclusive. Psicose, bipolaridade e TOC. Não é? Óbvio que todos os transtornos, para serem considerados transtornos, tem que ter aí algum nível de herdabilidade, de genética, não é? Então, quando a gente vai pensar sobre bipolaridade, e essa reflexão é maravilhosa, né? Porque a gente tem alguns quadros clínicos comórbidos que aumentam a chance da pessoa apresentar bipolaridade quando comparada à população de modo geral. Autismo e borderline são 2 quadros clínicos que têm uma chance aumentada, né, de apresentarem também transtorno de humor, neste caso especificamente transtorno afetivo bipolar. Então vamos pensar comigo. Por quê? Vamos desmistificar uma primeira coisa. Porque a gente fala assim, bipolaridade. Então, na maior parte das pessoas, a ideia que vem é que é uma pessoa, é um paciente, que oscila entre mania e depressão. E que fica nessa subida e descida, nessa oscilação de humor constante. Então, PEM, está errado. Vamos primeiro ultrapassar essa noção que é muito enviesada e equivocada. Por quê? O que a gente vai perceber como critério A, e atenção, porque muita gente se perde na hora de ler, inclusive, os nossos manuais. Quando a gente pega o DSM-5, vai aparecer assim, critério A, B e C. Já notaram? Critério A, B e C. O que isso significa? Quando a gente vai olhar o critério A, significa que é um sintoma nuclear. É o mais característico daquele diagnóstico, daquele transtorno. Portanto, se a pessoa não apresentar o critério A, acabou. Não tem aquele diagnóstico, ele é o nuclear. E a gente vai ter no critério B os sintomas acessórios, os sintomas satélite, ou seja, o desdobramento deste critério A. E o C muitas vezes tem a ver com a descrição do quadro, né?
Quando então a gente vai falar alunas de psicopatologia da graduação por aqui, eu tô vendo vocês, viu? Qualquer lembrança das aulas de psicopatologia não é mera coincidência, não é? Tô vendo vocês chegando. Boa, Josafá. Continua aprendendo, você é sempre bem-vindo, meu querido. Então, quando a gente fala critério A, critério nuclear. Sem ele, não existe aquele diagnóstico. Critério B, critérios acessórios. Critério C, a gente está falando da descrição do transtorno. Entretanto, o que eu quero dizer é, nos manuais, a gente só vai ter os critérios diagnósticos. A gente não vai encontrar uma descrição completa, apesar de ter o critério C voltado para alguma descrição em nível clínico. Portanto, o que isso significa dizer? A aula de hoje tem o objetivo de clarificar, de apresentar melhor esses critérios. O critério A, portanto, o critério nuclear, é aquele fundamental para bipolaridade, não é oscilação de humor. Pem, risca isso, né? E carinhosamente você pode atualizar, não é corrigir, a gente não corrige ninguém assim, né? Nós somos muito educados, né? Solistas. Portanto, se alguém falar algo desse tipo, agora você já tem condições suficientes para atualizar esta pessoa. O que caracteriza, portanto, o transtorno afetivo bipolar é a presença de um episódio maníaco ou hipomaníaco. Que pode. Negrito, caixa alta, pode ser antecedido, não é ser precedido de um episódio depressivo ou não. Ou seja, o que marca o diagnóstico é mania ou hipomania. Combinado assim? Combinado assim. E vamos pensar então em nível agora do tipo 1. Já dizemos, claro, né? Esse é o sintoma principal, é o nuclear para a gente perceber, ok, bipolaridade. Aí agora a gente vai estudar um pouquinho melhor para entender se é tipo 1, tipo 2, ciclotimia ou não especificado, né? Eu vou focar nesses 3 primeiros, tipo 1, tipo 2, ciclotimia. Pensa comigo, o que é um episódio maníaco? Anota, pega, porque eu vou falar e eu não sei repetir, porque isso não é decorado. Combinado assim? Quando a gente fala, então, de um episódio maníaco, tem a ver com uma experiência subjetiva que parece ser voltada para um taquipsiquismo. Já ouviram falar em taquicardia, que é o coração batendo mais rápido? Taque, rápido, cardia de coração. Se eu falo taquipsiquismo, a lógica é a mesma. Taque, mais rápido, não é? Psiquismo, ok, nossa vida subjetiva, pensamento. Portanto, tem a ver com uma experiência subjetiva de aceleração do pensamento, que muitas vezes se apresenta, não é, por verborreia, ou seja, a pessoa, ela fica num impulso de falar, telele. Você quer conversar com aquela pessoa e parece que não tem espaço, e quando você vai dar um ai, ela te interrompe e continua falando. Então, o taquipsiquismo é a aceleração, né, do psiquismo como um todo, dessa vida subjetiva, que pode se apresentar por verborreia e logorreia, aceleração do pensamento, aceleração da fala. Então, às vezes, é uma pessoa que difícil, né, da gente conversar, porque ela não fica quieta. A gente tem também uma alteração, não é, do funcionamento neurovegetativo. Então, a pessoa que está numa crise maníaca, ela muitas vezes precisa de menos horas de sono para se sentir disposta, para se sentir bem. Menos horas de sono, às vezes precisa comer menos, às vezes come mais. Então tem aqui uma alteração em nível neurovegetativo também, mas com um boom de energia. É uma pessoa que parece que tem energia para tudo, tá? Né? O sol está naquela pessoa. Mas há também um senso, uma experiência subjetiva de self-inflado. Eu posso, eu vou arrasar, eu consigo, né? Eu lembro quando eu era, faz um tempo, né? Quando eu era monitora no Hospital das Clínicas e que tinha, né, a ala psiquiátrica dentro desse hospital geral especificamente, e um paciente dizia assim, olha, sabia que eu andei de bicicleta daqui até não sei quantos estados?
em 1 hora e nem suei. Gente, eu morava em Recife. A pessoa dizer que andou de bicicleta, atravessando 3 estados, sem suar, percebe como isso aí tá irreal, com o self inflado. Eu consigo, eu sei que as outras pessoas não, mas eu consigo, né? O que também vai ter uma apresentação em um episódio maníaco de alucinações e delírios. Portanto, a gente vai ter aqui também uma alteração do senso de juízo, né? O delírio, olha, eu tenho aqui, eu consigo. A pessoa não tem o senso crítico de perceber que é impossível percorrer 3 estados de bicicleta sem suar e em 1 hora. Ou seja, é um delírio aí, muitas vezes de fortuna, né? Ou que se tem muito dinheiro, ou que se consegue muito, né? Esse rapaz era basicamente o Superman. E a gente tem também, né, alterações em nível, vamos lá, da alucinação, ou seja, né? Pode ver coisas que não haja o estímulo direto no mundo, ouvir coisas, né? A gente está falando aqui dos sentidos que se apresentam sem que, no entanto, haja um estímulo presente. Além de comportamentos cujas consequências não são pensadas e trazem prejuízo para a pessoa ou para, né, a família, quem convive com ela ou as outras pessoas, assim por diante, né? E aí a gente tem muitas vezes a impulsividade, né? Essa parte dos comportamentos, não sei o quê, a gente pode resumir também como uma impulsividade mais alta. Então, esse é um episódio de mania, um episódio cheio, é um episódio completo, o que caracteriza o tipo 1. Vanessa, peraí, você tá dizendo pra mim que então, se a pessoa apresentar um episódio como esse, nunca passou por depressão, ela pode ter bipolaridade tipo 1? Sim, senhora. É exatamente isso. Inclusive, há pessoas que apresentam um episódio maníaco e durante todo o curso da sua vida não apresentam um episódio depressivo. Não é impressionante? Portanto, o que a gente vai ter, e atenção, não há dúvidas sobre isso, né? Em nível da bipolaridade, a gente tem muitos dissensos, né? Então, ou seja, não entra no consenso. A gente tem muitos dissensos, né, em relação à base genética que eu falei no início, mas sobre isso não. A gente tem essa descrição há séculos. Não há nenhuma dúvida que o que caracteriza a bipolaridade tipo 1 é a apresentação, ainda que de um episódio único, de mania, ou seja, a gente tem todos esses critérios atendidos. Na CID-10, a gente inclusive tem uma descrição um pouco maior. Enquanto na DSM-5 a gente tem critérios diagnósticos, na CID-10 a gente tem uma descrição mais psicopatológica da coisa. Falam do mesmo fenômeno e se complementam esses manuais, né? Sendo que a CID-10 é pela OMS e o DSM-5 é pela APA. Então, o que a gente vai poder perceber? Esses sintomas, não é, que compõem um episódio maníaco, eles precisam durar, de acordo com a CID, pelo menos 1 semana. Já está caracterizada, então, bipolaridade tipo 1. A pessoa não precisa, portanto, né, oscilar para cima e para baixo o humor. Basta que ela apresente um episódio maníaco. É claro que, se esse episódio pode até não durar 7 dias, né, mas ele for altamente prejudicial para a pessoa, não é, incluindo alucinação, delírio, né, o self-inflado, essa coisa toda, a gente já pode considerar como tipo 1 também, ok? Dependendo da gravidade, ele entra também. Qual é a diferença, então, para o tipo 2? O tipo 2 também há um consenso. Ele é mais difícil de diagnosticar. Isso também é consenso. Mas não há dúvidas sobre o diagnóstico. O que eu vou, então, perceber de um episódio de mania para um episódio de hipomania? Hipo, menor, mais baixo. O que a gente vai, então, entender de uma maneira muito simples, que eu quero que todo mundo aqui saia sabendo o que é bipolaridade tipo 1, tipo 2, tipo 3. Certo? Veja, quando a gente fala de hipomania, tem a ver com um episódio maníaco com sintomas menos intensos. Ou seja, há uma apresentação de taquipsiquismo, que é o critério A, né? Que tem a ver com essa alta de humor, uma alta disposição, essa experiência subjetiva, inclusive, de mais eloquência, né? Um pensamento que é arborizado, a pessoa vai falando muito, distraibilidade, não é? Atenção, não é
a dificuldade de concentração da depressão, que a pessoa tá assim, e nenhum estímulo é suficiente para capturar, não é, a atenção dela. Aqui não, a pessoa tá ligadona, ela tá no 220, então tudo que aparece ela vai prestando atenção, não confundir com TDAH, né? Então tudo que vai aparecendo ela vai prestando atenção porque ela tá uou, né? Qual é o ponto aqui? O comportamento, a impulsividade que a paciente ou o paciente apresenta não traz prejuízo evidente. Há uma diminuição de sono, né? A questão neurovegetativa ela é alterada também, mas não necessariamente, né, isso acontece. Como é que eu vou diagnosticar então? No tipo 2, por sua vez, a gente já vai ter, aí sim também é critério, né, que apareça episódios depressivos. E o episódio depressivo, como vocês já conhecem, a gente já falou por aqui, né, tem a ver com essa baixa de humor, né, é quase o inverso em nível da mania. E aí presta atenção. Mas Vanessa, ter mais força, precisar, sei lá, de menos horas para eu estar descansada, que eu consiga trabalhar mais, render mais. Não é isso que a sociedade espera de mim? Não é bacana? Não é bom? Seria maravilhoso, né? Sabe qual é o problema? Porque nesse quadro, a gente vai ter, sei lá, um episódio de hipomania para uns 5 depressivos. A depressão pega fortíssimo. Então, a gente vai perceber que é uma pessoa que tem fases, tem momentos de taquipsiquismo e tem vários momentos, várias fases de bradipsiquismo. Brad é, né, pensamento mais lento, é o contrário, né? Taquicardia, rápido. Taquipsiquismo é a mesma lógica. Psiquismo acelerado. Bradicardia, tum, 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 coração parando, né? Bradipsiquismo é um pensamento muito, muito, muito lentificado. Então, quando a gente fala do tipo 2, não é? Que seria quase essa semi-mania, é difícil de diagnosticar, mas na clínica como é que a gente vai perceber isso? Quando o paciente apresenta também uma depressão mais resistente. Porque nem sempre, não é, a gente vai conseguir identificar muito bem a hipomania, até porque o paciente, quando ele sai, né, de um episódio depressivo e entra na hipomania, tipo assim, ai, graças a Deus, voltei agora, tô com gás, né, voltei a treinar, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, né, mas para este episódio hipomaníaco 5-7 de depressão, de baixa. Olha só como é difícil, não é? Então, na prática, fica atenta. É um paciente que tem episódios depressivos recorrentes, levanta também, você já deve ter feito uma boa avaliação, né? Ter aí investigado em nível de episódios maníacos ou hipomaníacos, mas é importante que você fique atento. Teve um episódio depressivo, 2... Como assim? Investiga melhor, porque talvez você acabe descobrindo, inclusive com mais detalhes, né, junto à entrevista de avaliação, uma entrevista diagnóstica, que pode ter sido um episódio depressivo dentro do que a gente chama então de espectro bipolar, já que a gente tem aqui diferentes níveis de gravidade de entendimento do transtorno. Combinado assim? Tipo 1, episódio maníaco. Não necessariamente tem episódio depressivo. Tipo 2, a gente vai ter, então, episódio hipomaníaco e apresenta, sim, senhora, então, episódios depressivos. Ciclotimia. Olha, vai ficar difícil de diagnosticar também, né? A ciclotimia, como o próprio nome está dizendo, parece que há, então, um padrão cíclico de funcionamento de humor. E aí sim a gente tem uma oscilação com episódios hipomaníacos e distímicos, ou seja, uma depressão um pouco mais atenuada. É difícil de diagnosticar. Por isso, a gente vai fazer uma diferença. O episódio maníaco, episódio cheio, completo, aquele do tipo 1,
precisa durar pelo menos 7 dias, uma semana, ou ter um prejuízo altamente significativo para o paciente e as outras pessoas. No tipo 2, a gente vai ter um episódio hipomaníaco durando aí pelo menos 4 dias, certo? E não tem consequências, né, prejudiciais, não fica tão na cara o prejuízo, mas apresenta já vários episódios depressivos. No ciclotímico, então eu vou ter um episódio hipomaníaco e episódios distímicos. Ou seja, é como se a pessoa ela ficasse funcionando, ora em episódio hipomaníaco, uma certa aceleração do pensamento, taquipsiquismo, ora em bradipsiquismo. Aí sim, né? A gente tem esse ciclo de alteração de humor. Só que, para ser diagnosticado, este funcionamento de oscilação precisa durar pelo menos 2 anos. 2 aninhos, né? Lembrando que quando a gente fala de um episódio maníaco, não é, na maior parte das vezes, o que aparecem nos filmes. Com um comportamento sexual pouco cuidadoso, não é? Abusando de substâncias. Na prática, muitas vezes, um episódio maníaco, ele pode ser apresentado com uma alta irritabilidade, ou quase como um senso de pressa. Então, a gente precisa ter um trabalho de uma boa psicoeducação com o nosso paciente, né? Por exemplo, como é que você tá? E a pessoa diz, eu tô melhorando, tô bem. Olha, só tem uma coisa. Nesses últimos dias, não sei, é quase como se eu não estivesse conseguindo mais comer sentado, sabe? Tô assim, comendo em pé, agitado, andando para um lado para o outro. Ou seja, isso não traz, né? Obviamente para uma pessoa que já passou pelo diagnóstico, não traz isoladamente critério suficiente para o diagnóstico, mas se essa pessoa já tem o diagnóstico, é um sinal prodrômico, ou seja, dá uma sensação muitas vezes, quando o episódio maníaco ou hipomaníaco começa a se instalar, que aquela pessoa, ela começou a ficar mais acelerada, é um senso de pressa. Por isso que a gente fala, respondendo a pergunta lá do início da nossa aula, que o tratamento, ele é sempre conjugado, psicoterapia e um tratamento psiquiátrico, precisa sim de medicação, não é? Até pela base genética do quadro. A profilaxia secundária, né, ela vai ser exatamente para que o paciente não apresente novos episódios maníacos ou depressivos. A profilaxia primária, né, tem a ver com a doença, né, o transtorno não se instalar. Neste caso, a gente não vai ter um foco exatamente na profilaxia primária, né? A gente vai incrementar, sim, todos os fatores de proteção, quer manter uma rotina saudável, fazer exercício físico, boa alimentação, não usar entorpecentes, não é nenhum tipo de substância que traga aqui um teor mais psicoativo, porque pode sim desencadear algum episódio. Então, o que a gente vai fortalecer, obviamente, são fatores que protegem a nossa saúde mental. Mas como a gente tem uma taxa de herdabilidade de 70% a 80%, muitas vezes isso não é possível. Portanto, o foco é naquilo que a gente chama de profilaxia secundária. Ou seja, a gente vai fazer todo um trabalho com o nosso paciente para que não haja uma apresentação de um segundo episódio, para que o transtorno não volte a se apresentar na vida do paciente. Portanto, a gente tem aqui algumas linhas de tratamento importantes, como a TCC, eu falei logo no início, e obviamente que ajudando o paciente a reconhecer quando esses sinais começam, né, a se apresentar no dia a dia, essa pressa, não consigo comer mais sentado, só como em pé, durmo um pouco, nananã. A gente vai conseguir sim, então, incrementar a profilaxia secundária. A questão é que, como é um tratamento crônico, exatamente pela base biológica do quadro, a gente também tem outras linhas de tratamento que podem ajudar o paciente a longo prazo,
certo? E aí a gente tem também, por exemplo, a terapia de esquemas, trabalhando alguns padrões, principalmente porque depois que a paciente ou o paciente eles conseguem, né, ter um controle maior sobre a apresentação clínica da bipolaridade, fazendo psicoterapia, usando a medicação, o paciente começa a se descobrir. Quando aqueles sintomas, né, maníacos e depressivos estão mais neutralizados, estão mais controlados, quem ele é? E aí, as crenças do paciente, os medos que ele tem, a gente pode aprofundar fortemente. E eu recebi essa pergunta outro dia, né, aqui no Instagram, e por isso eu escolhi o tema da nossa aula de hoje sobre bipolaridade. Por quê? Uma colega psicóloga disse: Vanessa, eu tenho bipolaridade. Você acha que eu tenho condições de continuar na clínica? Você acha que isso pode interferir, né, no tratamento que eu ofereço para os meus pacientes? Eu não sou uma farsa se eu tenho um transtorno e eu sou psicóloga. Como é que é isso? E veja, o fato de você ter um diagnóstico não te impede de praticar a clínica. Agora, se você não tratar, se você não cuidar, aí sim, esse é um fator impeditivo. Então, que nós, psicólogas, tenhamos uma vida comum, que nós padeçamos de algum tipo de sofrimento, de adoecimento, isso acontece. Agora, nós temos o dever ético de nos cuidarmos, de fazer o tratamento certinho, e aí sim, a gente pode exercer a clínica como qualquer outro profissional, não é certificado, regular no CRP,